Olá, Papo de Mãe que Ora. Hoje vem te convidar, mãe, a refletir sobre os dons do Espírito Santo. Porque nós sabemos que quando a gente nasce, recebe o sacramento do batismo, nós recebemos todos os dons, né? Todos os dons vêm para nós à medida que a gente, naquele momento onde a gente vira pelo sacramento do batismo, filha de Deus. E quem vai conversar sobre isso com a gente hoje é o José Alexandre, que já esteve com a gente em outros vídeos. Não vou contar sobre ele, tá? Quem não assistiu os outros, assiste, porque não vai se arrepender de assistir as reflexões. E o Zé estava comentando comigo, a conversa surgiu de uma experiência dele próprio, né? Porque o Zé tem uma caminhada longa na igreja e ele era do Ministério de Música. E hoje ele não está mais no Ministério de Música, ele está no Ministério de Formação. E até por ele estar na formação, ele acabou estando aqui conosco, porque ele já vinha nessa caminhada e a gente achou assim, achamos uma mina de ouro, achamos uma contribuição que tem sido muito importante para a formação das mães que oram, tem nos orientado bastante. Então, essa mudança de ministério dele, ele fez uma reflexão muito bacana sobre os dons, conversando comigo, e eu queria que ele partilhasse com vocês. Então, mães, o problema assim é que isso está estruturado dessa forma, né, Camila, com ministérios e ministério disso, ministério daquilo. E isso veio, né, de uma ideia da renovação carismática, quando ela estava crescendo, e eu comecei com isso na renovação carismática antes disso ser dividido dessa forma. Mas nós precisamos talvez retornar a essa visão de que o Espírito Santo ele não está compartimentalizado, né? Você tem um dom e você não tem o outro. Essa coisa assim, de você está no Ministério de Música, parece que você só tem aquele dom. O ser humano é muito rico, o ser humano é muito vasto, o ser humano é um universo. Para você dizer que você está nesse ministério e não pode fazer mais nada além daquilo ali. No ministério que você está, seja qual for, você tem que exercer todos os dons, está aberto ao que Deus quer fazer através de você nas pessoas. Independente do que você está sendo chamado naquele momento ali, você tem que estar aberto a qualquer coisa. Então, se eu fosse dizer, porque eu sou do Ministério de Música, então não posso pregar. Sim, mas eu tenho capacidade de fazer uma pregação, eu tenho capacidade de formar, eu tenho capacidade de ser músico. Eu não sou um super-homem, eu sou uma pessoa aberta ao Espírito Santo. Então a mesma coisa, assim, esteja aberto a Deus, porque Deus, os dons são dele. E ele são dons, são presentes, ele vai dar para você quando ele precisar de você. Sempre lembrando que existem dois tipos de dons que têm objetivos diferentes. Isso é super importante você explicar para as mães, para a gente entender mesmo. É muito importante entender. Existem os dons efusos e os dons infusos. Os dons efusos que a gente vê falar muito de profecia, de dom de palavra de sabedoria, palavra de ciência, oração em línguas e tal, essas coisas são dons para crescimento da comunidade, da assembleia, das outras pessoas. Isso não vai fazer uma santificação na sua alma. O que vai santificar a sua alma são os dons infusos. E são esses que a gente precisa estar aberto a ter. Então a gente precisa aprender, isso está na carta aos Coríntios, né? Paulo ensina sobre isso, e a gente precisa aprender que o Espírito Santo ele tem uma diversidade, que não são só 7, né? Lógico que são muitos, mas esses são os 7 principais, os capitais aí. Mas a gente precisa aprender que nós precisamos estar abertos a usar tudo. Não é porque você está no ministério de intercessão que você não vai fazer outras coisas. Você tem que estar preparado e se preparar ao longo da sua caminhada para tudo o que o Espírito Santo, quanto mais material você der para Deus, ele vai usar você mais. Então você tem que se preparar mesmo com profundidade, com seriedade, né? E não ficar preso. É como se você fosse uma pessoa de um dom só, porque o Espírito Santo é muito rico e você tem uma alma muito grande onde ele pode operar. E tudo isso é para o crescimento do reino de Deus no meio dos homens. E nós somos chamados a ser sal e luz. Então você não pode ser uma coisa tão limitada, né? E de achar que você tem um dom só, porque não é assim. Isso aí. Então gravem isso. Nós não temos um dom só. Nós temos no mínimo 7, né? Mas
Mas acho que são 7 vezes 7, porque o Espírito Santo, ele é muito amplo, né, Zé? São dons do Espírito Santo, do Espírito e ele Santo. pode te dar o que ele quiser, qualquer um. Você tem que estar só aberto. Às vezes ele não te dá porque você não está aberto. Porque a Bíblia já fala, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ele capacita como? Pelo dom do Espírito Santo, enviando isso. Então, que a gente possa estar aberta ao Espírito Santo, para ele nos usar como instrumentos. A gente tem que se enxergar, eu vejo isso, tenho vivido isso na minha caminhada como um instrumento. E tudo pela glória do Senhor. Glórias e louvores a Ele. Eu ia comentar isso agora. Você, como médica, já imaginou um dia estar apresentando um programa aqui na internet? Nunca, nunca. Nós dois somos médicos, temos uma vida extremamente estressante, intensa. E eu estar aqui hoje nunca foi um projeto meu. Eu até estava comentando agora, me perguntaram, né, uma pessoa da TV veio fazer uma entrevista aqui e falou: como surgiu, como foi esboçado o projeto das mães que oram pelos filhos? Aí eu falei, projeto? Aí eu parei assim até um minuto. Não, mães que oram pelos filhos nunca foi um projeto, né? Mães que oram pelos filhos foi um projeto, pelo menos nosso não, foi um projeto de Deus, foi um plano de Deus, porque eu nunca na minha vida me imaginei sendo uma das pessoas à frente, nem fazendo um programa Papo de Mãe que ora, né? E Deus agiu, assim, por quê? Eu acho que é porque eu fui uma das pessoas que estava aberta àquele momento, àquela ação, junto com tantas outras, sobretudo com a tia Ângela, com a Aline, né? Nós dissemos o nosso sim. Mas naquela época, para mim, eu não vislumbrava isso. Era inimaginável que aquela rodinha de amigas fazendo oração pelo filho com febre, e que tinham milhões de outras atividades, que a igreja era uma atividade até menor diante das outras, fosse vir a ser um movimento Mães que Oram pelos Filhos. Então, esse plano foi de Deus, nós somos instrumentos. E hoje, assim, eu fico realmente... me sinto muito, muito feliz por fazer parte desse movimento, que esse movimento hoje, o nome já diz, é um movimento, eu sou uma célula dele, mas graças a Deus ele é tão grande que eu sou um pedacinho hoje ínfimo, uma areinha. Então aí fica o recado para você que é mãe que ora pelo seu filho. Deus pode fazer muitas coisas através de você, desde que você diga sim. Acredite que pode, porque não é você que pode, é Deus que pode através de você. Qualquer pessoa pode ser incluída no plano de Deus e fazer grandes obras pela construção do reino de Deus. E nós precisamos apenas dizer sim. Ter coragem, né, de enfrentar, porque são muitas batalhas, são muitos desafios, mas toda a vida da gente é assim. Mas fazer isso por Deus tem as suas recompensas, né? Então aceite o sim, diga o sim e aceite o convite. Não, a vida em Deus, para mim, ela é a maior recompensa que eu já tive hoje. É ter a chance de ter podido dar esse sim. Então, mãe, não tenha medo. Coragem, né? E assuma essa missão de evangelização para você. Porque você não vai se arrepender. E continue com a gente, né, Zé? Isso vai se refletir nos seus filhos, na sua família. É um reflexo, né? Não adianta você querer forçar a barra lá. Dê o seu testemunho, se converta. Essas coisas vão acontecer automaticamente. Porque durante um tempo a gente prega, Padre Jonas diz isso, a gente prega lendo, né, estudando. E chega um tempo que a gente começa a pregar com a vida. A gente vai dando exemplos, a gente vai contando história, nossa caminhada e as ações do Espírito Santo diante da nossa abertura. Então, inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial, curta, compartilhe e vamos juntas fazendo muitas reflexões e rezando pelos nossos filhos e a nossa família. Até o próximo.